Olá, meus amigos! Estamos aqui com mais uma análise das decisões do Supremo Tribunal Federal. Vamos utilizar o informativo 983. Por coincidência, temos duas decisões nesse informativo sobre o Tribunal de Contas. Vocês sabem o apreço que eu tenho pelos tribunais de contas, temos as críticas, claro, né? Principalmente na escolha dos seus integrantes, mas a importância desse órgão no controle externo da administração pública é essencial para uma república. E nós temos a primeira, uma decisão, cujo ministro relator é o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio é o relator do mandado de segurança 35506, proveniente do Distrito Federal, julgamento em 25/6/2020. Esse julgamento, inclusive, eu cheguei a comentar na leitura de jornais que eu tenho lá no Instagram. Saiu um editorial do Globo sobre ela para que o cidadão ficasse atento com a sua repercussão. A ideia da decisão é questionar a competência do Tribunal de Contas da União para decretar a indisponibilidade cautelar de bens e ativos da empresa que impetrou o mandado de segurança, como também a sua desconsideração jurídica para punir o seu diretor, o seu dirigente. E o ministro Marco Aurélio é contra essa possibilidade, alegando que o Tribunal de Contas é um órgão administrativo. E ele está coberto de razão quanto a isso. É um órgão administrativo. Agora, veja a seguinte passagem que já começo a discordar. Ele fala que o Tribunal de Contas é um órgão administrativo auxiliar do Congresso Nacional. Lembro sempre que o Tribunal de Contas, ele é um órgão independente. Tamanha a sua importância, ele está no mesmo status, ele está no mesmo patamar de um Ministério Público. Ele não está ligado a nenhum dos três poderes. Ele não é auxiliar ao Legislativo, ele auxilia o Legislativo e de forma independente. Então, acho que é desmerecer o tribunal falar que ele é um órgão auxiliar do Congresso. Todo mundo que é processado pelo Tribunal de Contas vem com essa história. Esse é um órgão auxiliar e tal, querendo, menosprezar aquele que está lhe acusando, investigando os seus atos irregulares. É extremamente comum essa prática, mas nós, que temos aqui a intenção de mostrar a matéria da melhor forma possível, temos que nos colocar contra isso. E vou mais além. Olha, nos cursos de direito financeiro, não conheço hoje nenhum autor que diga algo diferente do que eu acabei de defender aqui. Todos afirmam que o Tribunal de Contas é um órgão independente. Muito bem. Aí, a tese do Marco Aurélio, em relação a ele não poder declarar a indisponibilidade dos bens de terceiros de forma cautelar, já é até razoável, penso eu. Vamos lá. Não se está a afirmar a ausência do poder geral de cautela do Tribunal de Contas da União, mas sim que essa atribuição possui limites. Nesses termos, não é da competência do órgão administrativo bloquear por ato próprio, dotado de autoexecutoriedade, bens de particulares, contratantes com a administração pública. Completando, destacou a impropriedade da justificação da medida com base no artigo 44 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. O dispositivo mostra-se voltado à disciplina da atuação do responsável pelo contrato servidor público, deixando de abranger o particular. Então, ele alega que o Tribunal de Contas possui sim o poder de cautela, possui sim o poder de agir executoriamente, mas diante do agente público, não diante de terceiros. Lembro, características do ato administrativo, olha a executoriedade, levar às últimas consequências à sua vontade, independente da manifestação de outro poder. Que é o que ele está dizendo aqui, que perante terceiros, o Tribunal de Contas não tem. Defende a tese que o Tribunal de Contas deve solicitar ao Poder Judiciário o implemento da indisponibilidade de bens dos particulares. Olha,
é aceitável esse raciocínio, ok? Tenho minhas dúvidas ainda, não fechei questão se ele tem razão ou não. Vale frisar que após o voto do relator, o julgamento foi suspenso, quer dizer, então o Supremo ainda não fechou a questão quanto ao tema. A minha maior preocupação é o seguinte: o Tribunal de Contas da União, ele não tem uma estrutura, e os estaduais, e os dois TCMs, né, Rio e São Paulo, que foram criados antes da Constituição de 88, que hoje proíbe município criar Tribunal de Contas, ele não tem uma estrutura para ir a juízo, fazer valer as suas decisões. Vejam, quando o Tribunal de Contas toma uma decisão, e a parte envolvida espontaneamente não a cumpre, o que ele faz? Ele solicita, se for o TCM Rio e São Paulo, que a Procuradoria do município venha a agir. Se for TCE, Tribunal de Contas dos Estados, que a Procuradoria do Estado venha a agir. E se for o Tribunal de Contas da União, ele passa a decisão para a AGU. Olha, condenei aqui seu servidor, tem que ressarcir os cofres públicos, eu fiz a minha parte, agora você vai lá a juízo e tenta recuperar essa grana. A minha preocupação maior é que quando essa decisão se referir a um agente público, superior hierárquico, politicamente influente e no mandato, onde a AGU, a PGE, a PGM hierarquicamente estão ligados. E aí, será que haverá uma preocupação, uma exação desse órgão para, com rapidez, buscar esse recurso? Olha aí, isso é um problema. Nós podemos até defender a tese, isso só gera gasto público questionável, que deveria ter no quadro funcional dos tribunais de contas profissionais para isso, para irem a juízo, materializarem a decisão do Tribunal de Contas. Mas em época de contenção de despesa, criar mais uma carreira, não dá, Fique claro que o Ministério Público do Tribunal de Contas não tem essa atribuição. Não está lá para fazer valer as decisões do Tribunal de Contas, Então, seria mais ou menos um procurador federal no Tribunal de Contas para viabilizar o seu ato. Isso, de fato, não existe, Quer dizer, então, ele vai ter que ir a juízo para conseguir essa execução. Vamos esperar, que os outros ministros se manifestem, mas, particularmente, no primeiro momento, eu gosto sempre de reforçar a competência do Tribunal de Contas. Eu já afirmei, estou na dúvida, ainda não fechei essa questão, mas eu acho interessante, pelo menos até concluir o raciocínio, que se coloque ao lado do Tribunal de Contas. Vejam, se eu tenho uma quadrilha e alguns são de fora do governo e o Tribunal de Contas não pode agir perante terceiros, isso é enfraquecer a sua atuação. Vou punir só o servidor público. Quer dizer, o servidor público ajuda a roubar e fala o seguinte, guarda essa grana aí com você, porque se o Tribunal de Contas pegar, com você ele não vai poder pegar a grana, comigo ele leva, então fica aí, ok? Fechado, é isso aí, E aí fica esperando depois a execução dessa decisão via terceiros no Poder Judiciário, quer dizer, então me parece no primeiro momento que a gente deve defender tese contrária à do relator, mas a princípio é o que nós temos. Muito bem, e ainda nesse boletim informativo 983, interessantíssima uma decisão no RE 636886, ministro relator Alexandre Moraes, com repercussão geral, tema 899, e respeito à prescrição nas ações de ressarcimento que o Tribunal de Contas julga. Você sabe que o Tribunal de Contas, como fala muito bem o ministro Marco Aurélio na decisão anterior, é um órgão administrativo. Ele toma decisões administrativas. A condenação do Tribunal de Contas é multa e ressarcimento. Multa e ressarcimento. E criou-se uma ideia que até pouco tempo era pacificamente aceita, a coisa mudou radicalmente, de que a imprescritibilidade pautava as ações de ressarcimento. Frase final do parágrafo 5º do 37 da Constituição da República. Inclusive, nosso rei, Celso Antônio Bandeira de Mello, é que levou essa tese ao conhecimento de todos nós. Hoje, Celso Antônio já mudou de ideia, olha que interessante, O cara continua estudando, raciocinando e tal. Hoje, ele já defende a prescrição quinquenal, defende a prescrição quinquenal. Pois bem, com o avançar do tempo, começou-se a restringir
a imprescritibilidade apenas a crimes dolosos graves. Isto é, vamos imaginar o seguinte, que eu sou um servidor público, motorista, que trabalho no Ministério da Fazenda. Infelizmente, na porta do Ministério, dou uma ré para estacionar e atropelo uma pessoa. Essa pessoa entra com uma ação de responsabilidade civil contra o Estado é obrigado a pagar uma indenização e depois vai entrar com ação regressiva contra o seu motorista. E aí, isso é imprescritível? Cara, que maldade. Vai fazer o motorista dormir mal o resto da vida, cara? Né? Ele não agiu dolosamente, né? Não teve uma improbidade administrativa gritante. Então, a ideia seria, para esses ilícitos civis, digamos assim, ter uma prescrição. Para crimes graves, dolosos e improbidade, você fechar a imprescritibilidade só nesses casos. E isso está acontecendo, muita atenção, no direito administrativo em geral, hein? No direito administrativo em geral em matéria de ação regressiva contra o seu servidor, independente se é o Tribunal de Contas ou não, a agir, a ideia de fixar essa tese da imprescritibilidade apenas nesses casos graves. E me parece extremamente acertado. E vejam só a tese firmada nesse RE, nesse recurso extraordinário. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. E depois, ele esclarece no julgamento que a imprescritibilidade deve existir nas ações de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato de improbidade administrativa dolosa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Quer dizer, então, trabalha a ideia de que as decisões do Tribunal de Contas não analisam a conduta do agente público, se preocupam efetivamente com o ressarcimento aos cofres públicos. Logo, as decisões do Tribunal de Contas não se preocupam se é dolosa a atuação, se ela é culposa. Ele fala aqui, realiza um julgamento técnico das contas. Por isso, para os tribunais de contas, a ideia que o ressarcimento ao erário em face dos agentes públicos venha respeitar a prescrição. E mais, fecha dizendo que vai ser a prescrição da lei de execução fiscal. Olha, como é que anda aí o seu direito tributário, hein? O meu não sei onde é que tá andando, não. Não é minha praia. Eu já falei que eu gosto de financeiro. Dou aula de financeiro, mas tributário não dou, não. Execução fiscal, cara, que eu me lembro, é quinquenal também, né? Aliás, meu amigo, na dúvida, no direito administrativo, no direito público, chuta 5 anos de prescrição, que é basicamente o normal, tá? Mas pega lá o seu Código Tributário Nacional, você vai encontrar a prescrição quinquenal na execução fiscal. Confirme estudando aí no direito tributário essa colocação, ok? Então é isso, meus amigos, espero ter ajudado o seu estudo, foi um prazer estar com vocês.